Olá, estamos de volta para mais uma aula de literatura infanto-juvenil. Hoje nós vamos fazer um panorama da literatura infanto-juvenil no Brasil. O que eu vou trabalhar aqui agora, o texto que eu vou trabalhar com vocês, é um texto de um item de um capítulo da minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu fiz um resgate e contei um pouco da história do surgimento da literatura infantil no Brasil, infanto-juvenil no Brasil. Num momento anterior, eu faço um resgate do surgimento do livro infantil no mundo, né, a partir da noção de infância que se tinha desde a Idade Média. E num segundo momento, que é esse que eu vou trabalhar agora, eu faço um resgate do início da noção de infância e como surge o livro para criança no Brasil, o livro de literatura, o livro para criança e posteriormente como ele vai se delineando como literatura. Então, a aula de hoje será com o título A Literatura Infanto-Juvenil no Brasil. No período colonial brasileiro, a ideia de infância não é muito diferente da Europa. Segundo Del Priore, 2008, a criança não era percebida, não falava, nem dela se falava. Era grande a mortalidade infantil, principalmente pelo desconhecimento de como agir em relação aos primeiros cuidados com os recém-nascidos. Só quando a criança começava a andar e mostrar capacidade de realizar pequenas tarefas é que começava a ter importância para os adultos. Del Priore sublinha que as escolas jesuítas foram responsáveis pelos primeiros ensinamentos às crianças, novamente a igreja, né? Cujo objetivo era transformá-los em um indivíduo responsável. Entre os séculos XVI e XVIII, eram muito usados compêndios de doutrina cristã, além de cartilhas de alfabetização e ensino de religião. Ou seja, a partir do século XVI, os livros que eram usados, tidos como para criança, eram livros de doutrina cristã. Assim, as escolas iam moldando as crianças brasileiras desde o período colonial, sempre com vistas a um possível adulto responsável e preparado para exercer funções na sociedade vigente, principalmente com essa tentativa de ensinar, sempre com essa possibilidade, com essa perspectiva de tornar a criança um adulto responsável e preparado para exercer funções na sociedade vigente, com vistas ao modelo socioeconômico que se estruturava. Nesse sentido, assinala Del Priore, pouco a pouco a educação e a medicina vão burilando as crianças no Brasil colonial. Mais do que lutar pela sobrevivência, tarefa que educadores e médicos compartilhavam com os pais, procurava-se adestrar a criança, preparando-a para assumir responsabilidades. Vejam, havia essa preocupação dos livros para criança ensinar. Vejam que no surgimento dos livros para criança no Brasil, a ideia de ensinamento surge junto, eles surgem para esse fim, para ensinar a ser um adulto melhor. Nesse sentido, com a nítida noção da criança como algo diferente do adulto, emerge um novo papel dos pequenos na sociedade, dignos assim de cuidados especiais. Com a ajuda da psicologia, da pedagogia e da pediatria, a escola ganha status e torna-se uma aliada da família na tarefa de educar e moldar a criança. A literatura infantil surge no Brasil um tempo depois do início da europeia, no final do século XIX. Com a implantação da imprensa régia em 1808, os livros para criança começam a ser publicados no Brasil. Aí, nesse sentido, Lajolo e Zilberman dizem o seguinte: a tradução de As Aventuras Pasmosas do Barão de Macucem e em 1818 a coletânea de José Saturnino de Costa Pereira, leitura para meninos, contendo uma coleção de histórias morais relativas aos defeitos ordinários às idades tenras e um diálogo sobre geografia, cronologia e história de Portugal e história natural.
Essas foram obras que foram os primeiros livros para criança publicados no Brasil. Essas traduções, nesse caso, né? Nesse momento, essas publicações não tinham uma regularidade, eram esparsas e insuficientes para caracterizar uma produção literária regular para o público infantil brasileiro. Além disso, salientamos que a produção literária para crianças no Brasil também surge da literatura oral, do folclore, das lendas, dos mitos indígenas e das narrativas europeias trazidas ao país pelos portugueses. Arroio registra em seus estudos a influência dessas narrativas orais para crianças brasileiras do período colonial, imperial e nos primeiros anos da República, por meio de livros de memórias de alguns escritores, entre eles José Lins do Rego, Gilberto Freire, Manuel Bandeira. E quando diz que os meninos do século XIX, não só dos campos, mas da cidade, viviam com histórias dramáticas na cabeça. Vejam que o surgimento dos livros infantis no Brasil surge com essa ideia de ensinar. Anteriormente, o que circulava por aqui eram livros didáticos, lidos nas escolas de edições portuguesas em número escasso. Eram textos adaptados ou trazidos de histórias europeias. Figueiredo Pimentel foi um dos autores que adaptou histórias estrangeiras, como os Contos da Carochinha, em 1894, dentre outros. Outros textos importados começam a circular nessa época, com as versões nacionais, como por exemplo, as versões nacionais dos contos de Charles Perrault, de Christian Andersen e dos irmãos Grimm. Com a proclamação da República, houve uma aceleração da urbanização, o que favoreceu o surgimento de uma literatura para os pequenos leitores, mais consistente, pois a sociedade brasileira vivia um tempo de abertura, isto é, buscava novos produtos culturais. Nesse sentido, em 1905, numa mistura de jogos e brincadeiras com textos de ficção científica e gravuras chamativas, foi lançada a revista O Tico Tico. Além das adaptações de obras já consagradas do início do século XX, emergem as obras nacionais, vamos dizer assim, patriótico-ufanistas de Olavo Bilac, em parceria com Coelho Neto e com Manuel Bonfim, seguindo-se Júlia Lopes de Almeida e Tales de Andrade, inspiradas em obras europeias que sucederam às traduções, adaptações, mas com caráter de nacionalização. Segundo Lajolo, exemplo disso é o texto Cuore, do italiano Edmond Amicis, que vai gerar um similar nacional com a obra Através do Brasil, de Olavo Bilac, em parceria com Manuel Bonfim. Quer dizer, os brasileiros começam a publicar obras, mas elas não deixam de ter um pé nas adaptações, nas traduções. Quer dizer, pararam de traduzir, mas continuaram adaptando obras estrangeiras. A produção literária, nessa época, é marcada por preocupação moralista, exaltação do trabalho, disciplina, obediência e, acima de tudo, um cantar às belezas da pátria. Vejam, os livros que eram escritos para criança, pautados no ensinamento, na preocupação moralizante e principalmente na exaltação à terra, ao Brasil. Lajolo e Zilberman discutem a importância do papel da escola nesse período, visto que valoriza saber o que, por conseguinte, estimula a leitura como requisito imprescindível para a formação profissional e cidadã da sociedade. Por outro lado, essa corrida por novas publicações que atendessem ao gosto do público infantil esbarra numa carência de material adequado a esse leitor. Segundo Zilberman e Lajolo, intelectuais, jornalistas e professores arregaçaram as mangas e puseram as mãos à obra. Começaram a produzir livros infantis que tinham um endereço certo, o corpo discente das escolas, igualmente reivindicadas como necessárias à consolidação do projeto de um Brasil moderno. Tratava-se, é claro, de uma tarefa patriótica que, por sua vez, não faltavam também os atrativos da recompensa financeira. Via de regra, escritores e intelectuais dessa época eram extremamente bem relacionados nas esferas governamentais, o que lhes garantia a adoção maciça dos livros infantis que escrevessem. Com isso,
houve também grande interesse dos editores em entrar nesse novo mercado em franca expansão. Muito embora o motivo da necessidade de tarefas de tantas publicações nacionais seja a proliferação de livros traduzidos, tais obras não deixaram de circular no país nesse período. Em 1921, com o movimento pré-modernista no Brasil, Monteiro Lobato, e aí vamos introduzir a questão do nosso Monteiro Lobato, que é importante que se entenda qual é o papel do Monteiro Lobato na literatura infantil, e aqui nós vamos falar disso. Em 1986, Monteiro Lobato no início do século XX, Monteiro Lobato publica A Menina do Narizinho Arrebitado, inaugurando, no dizer de Edmir Perrotti, uma literatura brasileira para crianças. A partir da literatura lobatiana, o discurso utilitário que caracteriza o livro infantil desde seu surgimento não é mais o objetivo principal do texto infantil, mas uma espécie de consequência. Segundo Perrotti, se Lobato se distingue dos autores de sua época pela concepção não utilitária do discurso ficcional para crianças, as afirmações anteriores que fizemos mostram-no bastante preocupado com a formação do leitor, e isso poderia resultar em utilitarismo. Tal conclusão, todavia, é falsa, ainda que repouse em dados verdadeiros. O problema do discurso utilitário não será na utilização do discurso enquanto instrumento de educação do leitor, conforme vimos em capítulos anteriores, mas em privilegiar essa função em detrimento da função propriamente estética, privilégio que pode fazer do instrumental utilitário. Assim, se educar está nos planos de Lobato, nem por isso o seu trabalho reduz-se ao ensinamento útil. Em todas as suas obras propriamente literárias, destacam-se elementos de construção que conduzem à superação do pragmatismo, resultando o todo em momentos de gratuidade para o leitor. Não se reduz, assim, a literatura à pedagogia, como sempre ocorreu com a literatura para crianças e jovens. A moral e cívica não atinge, por isso, a obra de Lobato. Na verdade, o que o Edmir Perrotti discute aqui, que ele chama de discurso utilitário, discurso estético, ele critica o que ele chama de discurso estético, é o que nós falamos em aulas anteriores a respeito da essencialidade da literatura. O que ele chama de estético é o discurso literário, e o utilitário é aquele discurso pedagógico que se presta, na verdade, a ensinar, com o único objetivo de ensinar. Segundo ele, Monteiro Lobato não escreveu, claro, como ele diz, há uma preocupação com a formação do leitor, mas a ideia primeira dele é de trabalhar a fantasia, uma boneca falante. Isso é fantasia. Tá certo que tem obras que ele coloca, Emília no País da Gramática, por exemplo, que ele ensina. Dona Benta na geografia, ele acaba ensinando. Mas o objetivo primeiro dele, ele foi o primeiro, e aí que reside a importância dele, ele foi o primeiro escritor que se propôs a escrever para crianças sem a intenção deliberada de ensinar. Quer dizer, ele promoveu uma ruptura no início do século XX. Dessa maneira, com a ruptura promovida por Lobato e com o crescimento da produção editorial para crianças, a literatura para o público infanto-juvenil no Brasil passa por várias fases, que podem ser sintetizadas em dois momentos principais. No primeiro período, predomínio do utilitarismo, ou seja, aquela preocupação em ensinar, essa forte tendência de ensinar. E num outro, com uma forte tendência estética. Perrotti destaca em seus estudos a escritora Lígia Bojunga Nunes como exemplo de livros com predomínio do discurso estético. A literatura para crianças era sinônimo de literatura escolar. Nem mesmo Monteiro Lobato conseguiu escapar, pois, conforme destaca Arroio, o livro A Menina do Narizinho Arrebitado, que lhe daria independência ao gênero, traz na página de rosto da primeira edição as palavras literatura escolar. Entretanto, é necessário observar que o livro de Lobato é permeado de ânimo de debates sobre temas públicos contemporâneos ou históricos,
que problematiza de modo a ser compreendido por crianças e expressa em linguagem original e criativa. Essas palavras são de Sandrone, 1987. Monteiro Lobato criou um universo para crianças com uma linguagem coloquial, na qual se nota a busca pelo falar brasileiro, enriquecido, segundo Carvalho, aspas, folclore de seu povo, aspecto indispensável à obra infantil. Foi o primeiro a fazer do folclore temática, sempre presente nos seus livros, por meio das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tão bem conhecido por nós, que é, segundo Sandrone, um microcosmo, onde cada um é livre para expressar sua opinião e onde as decisões são tomadas pelo voto. No sítio, o mágico e o faz de conta mesclam-se ao real, numa ótica que parece bem aceita ao público infantil. Essa é a grande genialidade do Monteiro Lobato, mesclar o mágico maravilhoso com o real. O sucesso da fórmula consagrada dos primeiros livros infantis de Lobato, principalmente no que diz respeito ao aproveitamento do folclore, bem como de aspectos linguísticos inerentes ao modernismo, o uso de neologismos e onomatopeias, deve-se, entre outros fatores, ao movimento de escritores brasileiros empreendido nas décadas de 1920 e 1930, tendo como marco o Manifesto Antropofágico ou Antropófago de Oswald de Andrade, em 1928. Esse movimento possibilitou o rompimento com uma visão paradisíaca de isolamento do país, bem como a consciência da influência europeia por parte dos escritores brasileiros, que assimilaram e transformaram as novas tendências em materiais próprios. E é no bojo dessas transformações e mudanças de perspectivas que o escritor de Taubaté, Monteiro Lobato, estreia a literatura infantil brasileira. Os textos de Lobato, apesar do caráter didático e moralizante, cedem lugar a uma produção autêntica que rompe, não raro, com a dependência dos textos estrangeiros para o público juvenil. Ele rompeu, ele não fez mais adaptações e traduções, fez uma literatura nova para o Brasil, para esse público, mesmo com esse didatismo, esse tom moralizante que ele trabalha, ele rompeu, ele trabalhou com o maravilhoso, com o fantástico, ele saiu do real. Além disso, há de se notar a presença de um discurso maniqueísta, mesmo que fragmentado, no qual certo e errado, bom e mal, são, em alguns momentos, colocados em evidência. Lobato insere no universo infantil reflexões muitas vezes negadas ao universo pueril, problemas sociais, políticos e ambientais, além de guerras, crítica a valores cristalizados. Ao discutir a obra lobatiana, Eliana Pondé diz o seguinte: Lobato mergulha na mestiçagem, no folclore, no sincretismo, para inspirar-se nesses elementos e criar, não com uma perspectiva exótica, mas como uma forma de integração e elaboração crítica do real, o regional e o particular não se fecham. Contudo, para o universal, muito pelo contrário, atualizam-no e recriam-no pela ótica da criança brasileira. A obra lobatiana conseguiu unir irreverência, humor e sensatas reflexões em que ficção e imaginação se unem para evidenciar seu engajamento na utilidade social da literatura. Por outro lado, os textos de Lobato dialogam intertextualmente com obras de personagens de outros discursos literários e com a realidade social da época. Em movimento contrário, alguns contemporâneos de Monteiro Lobato dedicaram-se à publicação de textos destinados à infância voltados para um discurso monológico, fechado, com forte exemplaridade e moralidade. É o caso, por exemplo, de Viriato Correia, José Lins do Rego, Menotti Del Pitia, Érico Veríssimo, dentre outros. O aumento da escolarização dos grupos urbanos, o crescimento econômico, a expansão da industrialização e o aumento considerável de consumidores mostram que o período era favorável ao mercado de livros, que podia ser notado, segundo afirma Lajolo e Zilberman, no crescimento quantitativo da produção para crianças e na atração que ela começa a exercer sobre os inscritos comprometidos com a arte nacional.
Muitos escritores, em fins da década de 1960, entre eles Cecília Meirelles e Clarice Lispector, contribuíram, a partir de 1970, assim como Lobato, para um novo olhar sobre a literatura infantil, que a partir de 1970 vai se transformar. Constata-se assim o que Antônio Cândido denomina de causalidade interna. A influência da produção infantil não se dá mais por meio de modelos estrangeiros, mas de exemplos nacionais anteriores. Um discurso voltado para o diálogo com a criança, inspirado nas obras de Monteiro Lobato. Nessa mesma época surgem instituições preocupadas com o livro infantil e com a leitura, como, por exemplo, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Fundação do Livro Escolar, além da fundação em 1979, em São Paulo, da Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil. Há toda uma mobilização nesse sentido do Estado apoiando e incentivando a leitura, por meio de investimentos financeiros para inovar e aumentar o número de títulos novos. Se em 1942, Lourenço Filho, segundo Lajolo e Zilberman, avaliava que 70% da produção literária destinada à criança brasileira eram de traduções de textos estrangeiros, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, avaliando a produção de 1975 a 1978, constatava que 46,6% dos textos nacionais eram nacionais, ou seja, houve um aumento da produção de livros nacionais de 1942 a 1975. Isso significa que houve mudanças progressivas no campo da produção e da divulgação desse gênero no Brasil. No caminho de Lobato, a partir dos anos de 1970, a literatura infanto-juvenil brasileira começou a se consolidar, valorizando principalmente o diálogo entre texto verbal e não verbal, num processo de coautoria. As histórias se caracterizavam pela presença do humor e da irreverência, da aventura, do suspense e da temática do cotidiano. Há desdobramentos importantes na construção de alguns temas, conforme afirma Lajolo e Zilberman, como, por exemplo, a perda da identidade infantil, retratada em A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga Nunes. A poesia infantil também se insere nesse cenário, ganhando depois de Henriqueta Lisboa, Cecília Meirelles, Sidônio Muralha e Vinícius de Moraes, dimensões significativas, como o aparecimento de vários poetas e obras, seja na forma do poema, da prosa poética ou da narrativa em versos, muitas vezes em ritmos populares, como o cordel. Não obstante a toda a repressão imposta pela ditadura militar, esse momento da literatura infanto-juvenil brasileira foi muito fértil. Muitos escritores, entre eles, como já citei para vocês em outra aula, a Ruth Rocha e a Ana Maria Machado, falaram das próprias relações de opressão e censura. Tais obras foram publicadas e chegaram até nós como um registro metafórico da época, observando-se, por exemplo, o que afirma Ana Maria Machado em 2001. E não se pode negar que nós escrevíamos sobre tudo. Não nos autocensurávamos, nem evitávamos tema algum. Falamos do autoritarismo, da luta armada, de prisões e maus tratos, da censura, do exílio, da discriminação, das migrações urbanas, dos meninos de rua, das desigualdades, das injustiças, até da mais-valia. Não que fizéssemos obras panfletárias, mas falávamos do que nos mobilizava de modo profundo. Ou, segundo a fórmula de Camus, não punhamos nossa arte a serviço da ideologia, mas, como cidadãos, estávamos mobilizados nas questões do nosso tempo, que tudo isso, inevitavelmente, aparecia no que escrevíamos. Isso a Ana Maria Machado se referindo à obra produzida no final nos anos 70, nos anos de 1980. A prosa brasileira, então, nas décadas de 1970 e 1980, voltou-se para três tendências, tais como a prosa de intrigas fantásticas, as narrativas autobiográficas e o romance de reportagem. Nesse sentido, para Machado,
no contexto da primeira tendência, insere-se para o leitor infantil e juvenil, que também busca uma maneira de mudar as imposições do regime militar. As obras desse período podem ser agrupadas em tendências temático-estilísticas que refletem o período histórico e social brasileiro. Não se pode esquecer também de que o crescimento do gênero se deu pela diversidade temática e formal. Começavam a ser abordados temas até então intratáveis, tais como as questões ambientais e ecológicas, separação dos pais, o sentimento de perda pela morte, as mudanças sexuais na adolescência, problemas sociais dos centros urbanos, dentre outros. Já não se coloca mais a criança numa redoma, afastada e protegida dos problemas do mundo. Com relação às inovações empreendidas a partir da década de 1970, vale citar um escritor brasileiro que reescreve as fábulas de forma inovadora. Trata-se de Milor Fernandes. É bem verdade que Lobato começa esse movimento de revitalização das fábulas quando permite que as crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, após ouvi-las contadas por Dona Benta, expressem sua opinião e questionem a moral. O leitor de Lobato insere-se no contexto ficcional e transforma-se num sujeito que avalia e questiona a moralidade das fábulas. Vejam, são aqueles vazios textuais dos quais eu falei, o leitor participando da história. Já nas fábulas, o que acontece, no caso do Milor Fernandes, já nas fábulas do Milor Fernandes, um elemento novo aparece, o humor. Esse recurso retira das fábulas tradicionais o seu teor moralista, propondo uma visão invertida de ensinamento maniqueísta. Ou seja, uma visão invertida ao ensinamento maniqueísta. Essa proposta inovadora foi discutida por Carvalho e Secantini, que afirmam, construindo suas fábulas como uma estrutura semelhante à das fábulas tradicionais, Milor as inova ao dar ao assunto um tom descontraído e ao mesmo tempo crítico. O que diferencia suas fábulas das fábulas moralistas é o seu posicionamento irreverente frente à norma, ao convencional, ao naturalmente aceito como certo. Ao romper com os valores instituídos secularmente, Milor acaba por transformar suas fábulas fabulosas em textos complexos, que necessitam de leitores astutos para decodificar a mensagem da moral invertida, satirizada, que muitas vezes vem transcrita ao final das fábulas. Os pesquisadores criticam o uso que muitos livros didáticos fazem de textos como os de Milor. As propostas de atividades sugeridas após a leitura da fábula vão diretamente à compreensão da história, ao invés de propor um estudo da forma humorística que a nova fábula contém. A década de 1980 foi marcada também pela entrada dos ilustradores no mercado editorial. É o caso, por exemplo, de Outra Vez, de Ângela Lago, livro sem palavras, somente com imagens, narra o percurso de um vaso de flores das mãos de uma personagem do povo, por entre inúmeros espaços, por diversas mãos, até seu retorno à primeira dona. Para Camargo, o livro articula praticamente todas as funções da ilustração, além de possuir um enredo complexo que entrelaça vários eixos narrativos com riqueza semântica. Nessa mesma perspectiva, Lajolo e Zilberman apresentam os escritores e as tendências da literatura infantil a partir da expressão promovida nas décadas de 1960, 1970 e 1980. As tendências apresentadas pelas autoras incluem 1. A crítica da sociedade brasileira, principalmente por meio da miséria e do sofrimento infantil, numa representação realista do contexto social. Como exemplo, temos Justino, o Retirante, o de Odete Barros Motte, Pivete, de Henri Corrêa de Araújo, Os Meninos da Rua da Praia, de Sérgio Camparelli, A Casa da Madrinha, de Lígia Bojuga Nunes, dentre outros. A imagem exemplar da criança, obediente e passiva, é suplantada pela dos adultos na busca da liberdade de expressão e de pensamento. Essa é uma forte tendência
dos anos de 1980 e 1980, especialmente com as histórias de Ruth Rocha e Ana Maria Machado. A valorização da criatividade e a capacidade infantil de inventar, imaginar novas realidades, deslocar as verdades cristalizadas ou estereotipadas, com Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha, O Menino Maluquinho, de Ziraldo, O Sofá Estampado, de Lígia Bojunga Nunes e tantos outros. A ruptura da normalidade, um incentivo à criatividade, à liberdade e à autonomia de pensamento representaram a expressão estética mais significativa da literatura infantil e juvenil da época. A normatividade adulta é suplantada por outra lógica que estabelece uma nova ordem social, regulada pela desconstrução, pela utopia, pela liberdade de ação e pela inventividade. O narrador adulto coloca-se na pele da criança, tentando reduzir a distância entre o narrado e a experiência vivida pelas personagens e pelos leitores. Outra tendência presente nessas décadas é a proliferação, de alguns gêneros e temas, como a ficção científica e a narrativa de suspense. Basta lembrar de O Caso da Fotografia, de Stella Carr, e O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. Nesse mesmo período, a valorização dos aspectos gráficos já aparece como uma tendência. Em destaque, Chapeuzinho Amarelo, de 1979, de Chico Buarque, que com o projeto gráfico de Donatella Berlendes, letras e palavras se encorpam, configuram visualmente o significado do texto. Delineia-se também, nesse período, a poesia em textos como O Peixe e o Pássaro, de Bartolomeu Campos Queiroz, e A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, dentre outros. Vale mencionar também os textos de teatro que emergiram nessa época e continuam até hoje fazendo sucesso e exercendo grandes influências na literatura infantil. São textos que merecem destaque: Pluft, o Fantasminha, de 55, de Maria Clara Machado, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, de Silvio Ortoff, e O Macaco e a Velha, de Ivo Bander. Sobre o balanço geral da história da literatura infantil no Brasil, até esse período, destacamos as palavras de Lajolo e Zilberman, que dizem: são assim muitas formas pelas quais o texto infantil e juvenil contemporâneo busca romper com a esclerose a que o percurso escolar e o compromisso com a pedagogia conservadora parece ter confinado ao gênero. A ruptura acarreta ainda a produção de textos autoconscientes, isto é, de textos que explicitam e assumem a natureza do produto verbal, cultural e ideológico. Reside aí o ponto de radicalidade mais extrema a que chega o texto infantil das duas últimas décadas. Vejam só que a Zilberman e a Lajolo criticam esse valor pedagógico que foi agregado desde a criação do livro para a criança no Brasil. Quer dizer, o que elas colocam aí, que esses livros, como de Silvio Ortoff, Ana Maria Machado, Ziraldo, Lígia Bojunga Nunes, promovem uma ruptura com esse lado pedagógico do livro. É isso, principalmente, que eu quero passar para vocês. Mesmo se referindo às décadas de 70 e de 80 no Brasil, o texto de Lajolo e Zilberman é atual, pois hoje essa tentativa de afastamento dos livros para crianças em relação à pedagogia conservadora continua no centro das discussões em relação, principalmente nas discussões acadêmicas, que se debruçam nas análises de obras infantis. É difícil promover o rompimento da literatura infanto-juvenil com uma aplicação no campo pedagógico, visto que o seu meio de circulação principal continua sendo a instituição escolar, seguido da família. Desse modo, quem seleciona e determina o que a criança deve ler são os professores, os pedagogos. Os pais também participam dessa escolha, entretanto, em menor grau, dadas as exigências que o mundo moderno dá, dadas as exigências que o modo de produção impôs às famílias. A ausência de casa, dos pais o dia inteiro, dentre outros motivos, é o que confirma Souza em seus estudos sobre literatura juvenil nos trechos. O aumento da produção era comprovada pelo lançamento sucessivo de pacotes de livros e de coleções indicadas para a escola. Dentre as estratégias de divulgação,
podíamos apontar como ainda hoje remessa de livros para os professores em seus locais de trabalho ou diretamente para suas casas, elaboração de fichas de leitura a serem preenchidas pelos alunos, roteiros e sugestões de atividades para a sala de aula, programação de visitas de autores e a estabelecimentos de ensino para contato com os alunos e docentes. Havia então, sempre houve essa preocupação, o livro entrar via escola. O mercado editorial para os pequenos leitores acaba sendo determinado pela escola, pelo gosto e critério dos professores, mesmo que de maneira indireta, já que a produção para jovens delineava-se pela introjeção de um duplo leitor-alvo, ou seja, o jovem, escolar e seu professor. Esse direcionamento da escola em relação à determinação do que se deve ler ganha ainda mais força com a discussão na escola dos temas transversais, propostos pelos PCNs, pelos parâmetros curriculares nacionais. Coloca-se nesse momento a discussão de que valores e ideias como a ética, educação sexual, pluralismo cultural e meio ambiente, por exemplo, devem ser levados para a sala de aula. E isso certamente provocou o aparecimento de muitas publicações com a temática sugerida pelos PCNs e sua utilização em sala de aula. Então vejam, aquilo que eu falei em aulas anteriores. O livro de literatura infanto-juvenil, ele acaba sendo escolhido por temáticas que vão trabalhar uma determinada multiculturalismo, meio ambiente, diversidade, problemas sexuais, e tudo que você faz na escola é trabalhar com livro infantil, mas não literatura. Então você pode utilizar a literatura para trabalhar essas temáticas, mas não com essa intenção deliberada. Nessa perspectiva, assistimos nos últimos anos ao crescimento da tendência nas publicações infanto-juvenis de uma abordagem psicológica. Nessa perspectiva, assistimos nos últimos anos ao crescimento da tendência nas publicações infanto-juvenis de uma abordagem psicológica de problemas referentes à identidade individual e social da criança e do jovem. A literatura infantil e juvenil, a partir dos anos de 1990, tornou-se uma indústria, respondendo hoje a milhares de livros vendidos anualmente. Nesse sentido, há atualmente uma retomada dos clássicos universais e brasileiros, além dos contos de fadas e das narrativas de mitologia indígena, africana e grega. Apresenta uma diversidade de identidades e temas, na maioria das vezes alicerçados na multiculturalidade, dando vazão a temas como as relações interpessoais, para os enfrentamentos e descobertas da criança, além de um gosto pela memória, pelo passado, pelas memórias nostálgicas dos adultos sobre a infância. A literatura infanto-juvenil contemporânea acompanha o avanço das novas tecnologias, promovendo, nessa perspectiva, uma concepção de texto que dialoga com as múltiplas linguagens, com as várias mídias, verbal, visual e digital, apresentando um projeto gráfico e editorial que resulta num texto literário multimodal. É o que se pode verificar nos estudos de Turt, 2006. A literatura infantil e juvenil tornou-se um fenômeno cultural mais amplo que exige uma crítica multidisciplinar capaz de incorporar a tradição folclórica e a pós-modernidade, a ilustração e os meios de comunicação de massa, o imaginário coletivo ou a recepção individual, a identidade e a multiculturalidade, o tempo real e o tempo virtual, a organização de bibliotecas e a formação de leitores. Há uma resposta do mercado editorial em um projeto gráfico de qualidade, pois o novo leitor, entre aspas, na perspectiva do século XXI, participa e convive com a multimídia. Assim, a qualidade gráfica e editorial do mercado tem se aprimorado cada vez mais em benefício do leitor. Por outro lado, existem algumas críticas com relação a algumas publicações atuais, pois, se com toda a tecnologia disponível é possível produzir obras coloridas, multimodais, com riqueza de detalhes, pode também haver certo
aspas, enfraquecimento do texto, como podemos constatar nas afirmações de Turrett, 2006. Essa multiplicidade de dimensões artísticas presentes na obra literária para crianças, se por um lado representa a sua especificidade estética e a qualifica, por outro, muitas vezes tem resultado em produtos com alta qualidade editorial e gráfica, nos quais o texto verbal é muitas vezes negligenciado. Então é uma afirmação interessante essa que Turrett faz. O trecho acima aponta para a questão da qualidade das atuais produções para crianças e jovens que merece, sem dúvida, estudos e reflexões aprofundadas. É preciso ressaltar que os acervos são constituídos, muitas vezes, sob a ótica de professores, pesquisadores, isto é, especialistas em literatura para esse público. No entanto, devemos ponderar as delicadas relações entre produção e mercado. É preciso que mais pesquisadores se aventurem em estudos mais aprofundados sobre essa produção, circulação e consumo de livros destinados ao leitor infanto-juvenil, dentre outras perspectivas possíveis. Marta, 2008, ao analisar as obras para o público juvenil, quais sejam Lis no Peito, O Livro que Pede Perdão, de Jorge Miguel Marinho, e O Rapaz que Não Era de Liverpool, de Caio Ritter, Alice no Espelho, de Laura Bergalo, Pena de Ganso, de Nilma Lacerda, e Adeus aos Contos de Fadas, de Leonardo Brasiliense, afirma: a Marta analisa essas obras e diz: nessas narrativas, o que desperta a atenção dos leitores na ênfase do processo de construção das personagens é o fato de que a infância e a adolescência não são vistas como preocupação para a maturidade, mas enfocadas como etapas decisivas no processo de vida plenas de significado e valor. Portanto, em outras palavras, as personagens não são portadoras de uma identidade própria e completa. É verdade também que se envolvem em situações em que a obrigam a refletir e reformular conceitos que possuem a respeito de si mesmas e do mundo. Em um campo tão múltiplo como a literatura infanto-juvenil, é necessário levar em conta, e aí sou eu que estou dizendo, que as publicações contemporâneas respondam aos anseios de um ser humano numa busca de si mesmo, promovendo assim a união entre a arte e a vida. As formas não estão prontas e definidas. Há, por sua vez, uma fragmentação. A literatura infanto-juvenil do século XXI oferece uma concepção de texto escrito aberto a múltiplas leituras e reflexões, mesclando variadas representações artísticas. Se a década de 1980 marcou o início da inovação nas ilustrações, hoje, com o avanço tecnológico e a importação de materiais, o que se vê é um salto na qualidade gráfica nos livros infanto-juvenis. Assim como dito anteriormente, é preciso frisar que há uma interação entre a linguagem literária e outras linguagens, outras mídias, promovendo um diálogo entre o verbal e o não verbal. Alguns pesquisadores da literatura infanto-juvenil, principalmente contemporânea, ao adotar a história e a evolução do gênero no Brasil, ressaltam que mais do que se conta nas histórias infantis, deve-se analisar o como se conta. Sobre isso, vemos o que diz Neri Novaes Coelho: estimular a consciência crítica do leitor, levá-lo a desenvolver a sua própria expressividade verbal ou a sua criatividade latente, dinamizar a sua capacidade de observação e reflexão em face do mundo que o rodeia, torná-lo consciente da complexa realidade em transformação que é a sociedade em que se deve atuar quando chegar a sua vez de participar ativamente no processo em curso. Essa preocupação com a qualidade do texto produzido para crianças, do ponto de vista do literário, é um dos temas que se tem ocupado algumas pesquisas ultimamente. Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, os estudos apontam para uma perspectiva interdisciplinar ao tratar dessa literatura. Secantini, 2004, por exemplo, ao refletir sobre as perspectivas de pesquisa nesse gênero,
argumenta que, com relação à literatura infanto-juvenil contemporânea, há pouquíssimos estudos, com o agravante de que, ultimamente, existe uma proliferação de autores desse gênero e um aumento acelerado e frenético das publicações para esse público, o que, segundo o pesquisador, é típico dos fenômenos de mercado e da indústria cultural. Desse modo, ressalta que o número de pesquisas que se debruçam a estudar essa literatura ainda é muito pequeno, em comparação ao crescimento e diversificação da quantidade de obras que são publicadas ultimamente. Segundo ele, temos tido muito preconceito em organizar estudos monográficos sobre temas específicos ou questões linguísticas pontuais que não apresentam grandes dificuldades de iniciação à pesquisa, mas prestam significativa contribuição para os estudos da área, mapeando o terreno para que não se desorientem outros pesquisadores debruçados sobre questões mais amplas. Trabalhos sobre a representação da leitura, do ato de escrever, da literatura, estudos sobre a representação da criança e do jovem nos textos infantis, do adulto, do espaço em que ocorrem as histórias, estudos específicos sobre o narrador, instância decisiva para a elaboração do texto e de boa qualidade no gênero, trabalhos que se voltem para aspectos linguísticos e recursos estilísticos pontuais que acabam por compor uma cartografia atrelada à especificidade do gênero e às representações de infância constituída pelos autores. É de fundamental importância, portanto, que as pesquisas na área de literatura infanto-juvenil sejam divulgadas e que se encontrem meios para fazê-las transpor os muros acadêmicos. É preciso promover o exercício crítico regular e frequente dos inúmeros lançamentos que têm chegado ao mercado nos últimos anos. Então, precisamos entender a literatura, do seu surgimento até os dias atuais, como um processo político, que é determinado pela política de Estado da época. Houve um momento, como nós vimos aí, de promoção da leitura, de corrida ao mercado editorial. Hoje nós temos uma diversidade de textos que precisamos avaliar a qualidade desses textos. É preciso incentivar pesquisas nessa área. Então, essa aula de agora foi para a gente ter um panorama do surgimento da literatura infanto-juvenil no Brasil e de como ela se desenvolveu até os dias de hoje, para que a gente possa entender e nos instrumentalizar de como trabalhar essa literatura na escola.